Graça e paz, amém, queridos? Nossa, hein? Vocês comeram bem hoje no almoço, hein? Alguns casais aí, o efeito do caldo de ontem. Graça e paz, amados. Amém, amém. Glória a Deus. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez aqui na igreja? Pela primeira vez. O casal. Qual o seu nome, querido? Edilson. Você? Oi? Natália? Que Deus abençoe, amados. Vocês possam retornar brevemente. O pessoal vai estar dando um papelzinho para vocês, tá? Preencherem, por favor, tá bom? Mas que Deus abençoe e a casa é do Senhor Jesus, amém? Quem mais? É a primeira vez? Qual é o seu nome, querida? Tainara? Tainá. Calma, pastor. Tainá. Sayonara. É seu parente sua, Helena? Sua? Sua sobrinha, que legal. Tainá, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Sinta-se à vontade na casa do Senhor, tá bom? Depois o pessoal vai te dar um papelzinho para você só preencher, tá? Que Deus abençoe a todos, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses amados visitantes. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Queridos, nós tivemos um culto muito abençoado hoje pela manhã. Deus fez grandes coisas, né? A presbítera Conceição ministrou, falando um pouquinho sobre sermos discípulos de Jesus, citando praticamente todo João, né? Todo o Evangelho de João, capítulo, dando a importância devida ao nosso Senhor. E foi algo tremendo hoje de manhã. Não sei, quem que estava aqui de manhã também? Só a Can, hein, Can? Só nós, hein? Amém, filho. Então, eu creio que Deus tem algo reservado para nós. Ontem também na rede de casais, cadê os casais que estavam aqui ontem? Vocês gostaram? Gostou, Léo? Foi bacana, deu para encher? Foi caprichado, amém? Então, aos casais que não vieram, vou fazer uma dorzinha de cotovelo, uma inveja para vocês virem na próxima. Meu irmão, teve louvor foi tremendo, não foi? Foi muito bom, palavra foi mais ou menos, né? O pastor que pregou. E um caldo delicioso, tinha 5 opções de caldo. E, perdeu, Bruno. Se a Larissa perder, hein? Ai. Acho que a Janaína falou, né? Então, casais, se preparem, mas a gente, aqui na igreja, todo último sábado de cada mês, nós temos sempre uma programação para os casais, uma rede, uma ministração especial. Então, você invista no seu casamento. E a melhor forma de nós investirmos no nosso casamento é trazendo a presença de Deus para o nosso relacionamento, para a nossa vida familiar. Por isso que a Bíblia fala que temos que ser como um cordão de 3 dobras, né? Onde o Espírito Santo faz parte dessa dobra e onde ela se torna inquebrável, porque uma aliança ela não pode se quebrar. E nos tempos como nós estamos observando de hoje, amados, tantas coisas que estão ali vindo à tona e a gente precisa tomar cuidado e preservar a nossa família. Então, todo último sábado do mês, se programe, venha, participe. Temos sempre uma programação para os casais. Logo, eu estou ouvindo algumas reclamações de alguns solteirões aí, solteironas, eu creio que Deus vai providenciar o maná, né? Nós vamos também preparar aí, né? Algumas ministrações para solteiros, né? Para aprender já a lidar, né? Por favor, né, pastor? Então, invista, vale a pena investir no seu relacionamento, na sua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma mensagem com vocês dessa noite, e é algo que o Senhor falou muito ao meu coração, e até mesmo diante do momento que nós temos passado como humanidade, né? Já faz mais de um ano, quase um ano e meio já, da pandemia. O Brasil soma aí mais de 500 mil mortes, muitos enfermos, muitas pessoas que acabaram se acometendo do Covid. É claro que outras mortes não deixaram de acontecer por outras causas, por outras doenças, por acidentes, por assassinatos, não deixaram de acontecer suicídios, não deixaram de acontecer ainda o mal. E a gente tem vivido um tempo, meus amados, que a igreja ela precisa se levantar e entender alguns princípios e alguns propósitos de Deus, não apenas para a nossa vida no particular, mas também entender o propósito de Deus para a igreja, diante desse cenário, diante desse quadro. E somos portadores da mensagem de esperança. Você é um portador do Evangelho de Deus. O Evangelho não leva uma mensagem de destruição, de você está perdido se você não for. Sim,
mas muitas vezes o que o perdido quer ouvir, aquela pessoa que teve uma perda, aquela pessoa que passou por uma enfermidade, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está depressiva, aquela pessoa que está passando por um momento difícil, ela não quer ouvir sobre a condenação dela se ela não se converter, porque você quer que ela se converta, ou quer que ela aceite uma palavra para você. Mas o que ela precisa ouvir é o Evangelho, significa boas novas, uma boa notícia, uma notícia de paz, de esperança, de refrigério na alma das pessoas. E é isso que você é, um portador de boas novas para as pessoas. Mesmo sabendo que a gente está num tempo que os sinais apontam a volta de Jesus, as coisas estão acontecendo, mas uma coisa que eu ouvi outro dia, uma frase, foi até do Billy Graham, não é para nós falarmos tanto da volta de Jesus como se fosse algo, meu Deus, mas simplesmente Deus quer que a gente o quê? Se prepare, porque eu posso ficar falando, Jesus está voltando, vai voltar, está voltando, sinais, mas se eu não me preparar, eu que tanto falei, posso ser pego de surpresa. E o que adianta ter falado? Em Tiago capítulo 2 fala que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, meu irmão, enquanto Jesus não volta, fique se preparando. Na palavra, tenha esperança, creia no Senhor Jesus como o seu provedor, como o seu Senhor. E diante desse cenário, eu queria falar um pouquinho, diante de tantas perdas, eu quero falar exatamente sobre isso. Quais são as nossas atitudes diante das perdas? Corretas que temos que ter diante das perdas. É esse tema que eu quero falar com vocês nessa noite e deixar com que o Espírito Santo fale com vocês. Lá em Lucas, capítulo 15, abra aí a sua Bíblia, a partir do verso 8 e 9, Lucas 15, verso 8 e 9. Lucas capítulo 15, verso 8 e 9. Aleluia, Senhor. Tu és bom, meu Deus, Tu és bom, Pai. Acharam aí, queridos? Amém? Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, algumas traduções talvez esteja diligentemente, até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos. Amados, quando nós olhamos o contexto dessa parábola que Jesus conta, e se você for olhar uma sequência de 3 parábolas, né, ele começa falando da ovelha perdida, da dracma perdida, fala do filho pródigo, né, nós percebemos que essas parábolas que foram registradas de forma sequencial por Jesus, mas se você observar falando exatamente de algo que se perdeu, de algo que foi encontrado depois, é muito interessante como o Senhor quer transmitir uma mensagem para aquelas pessoas naquela época, e quem normalmente naquele momento estava ouvindo essa mensagem, naquela ocasião, quando Jesus ele fala sobre essa dracma, fala sobre a ovelha perdida, ele fala ali do filho pródigo, as pessoas que se juntaram para ouvir Jesus eram diversas pessoas, eram ali saduceus, eram escribas, eram os fariseus, eram também os pecadores, pessoas que estavam ali moralmente marginalizadas, elas eram excluídas daquela época já na sociedade, já havia muita exclusão, eram pessoas doentes, eram pessoas que tinham ali uma má reputação na sociedade, as pessoas tinham delas uma má impressão. Esse era o contexto quando Jesus reúne aquelas pessoas e começa a falar sobre essa parábola, e ele começa a falar essa sequência de parábolas que fala exatamente de uma ovelha perdida, da dracma perdida, e também chega no filho pródigo. E essas pessoas, elas, queiram ou não, elas tinham um padrão de vida ali, né, que muitas vezes não eram aprovados, principalmente pelos religiosos naquela época. Os fariseus eram aqueles doutores da lei, que falavam: olha, eu estou jejuando, eu conheço a Torá, e criticavam e zombavam, e até mesmo excluíam aquelas pessoas que não tinham isso, né? Os publicanos, que também faziam parte daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, e normalmente esses doutores da lei, eles queriam, na verdade, era pegar Jesus em alguma frase, alguma coisa que ia contra a lei, mas o próprio Jesus, ele deixa isso muito claro, que ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E os publicanos naquela época, por exemplo, eram os próprios judeus que se viravam, vamos dizer assim, eles viravam a camisa, né? Trocaram aí, viraram a casaca.
E, em vez de ajudar os outros judeus, eles se associaram ao Império Romano e ali ajudavam cobrando impostos dos judeus, e os judeus não gostavam dos publicanos, não gostavam. Então, aquele momento, aquele contexto, meus queridos, que Jesus ele expressa essas 3 parábolas, haviam pessoas ali que com toda certeza tinham perdido alguma coisa. Perderam talvez algo financeiro, perderam talvez amigos, parentes, perderam a vida social, porque talvez tinham lepra, por exemplo, os leprosos ficavam em cidades isoladas, ou tinham pecado, ou não tinham uma vida talvez financeira comum àqueles doutores da lei, e eles tinham perdido algo. Seja perdido alguma coisa moral, e se entraram na prostituição, ou para roubar, mas eles perderam algo de valor, perderam algo que eles tinham na vida. Nós não sabemos o que é. Poderiam ter perdido muitas coisas que podemos imaginar. E perder algo, meus irmãos, é uma experiência muito ruim. Porém, todos nós, todo homem, ele vai passar por alguma experiência de perda. Passamos. Alguém aqui tem passado ou já passou experiências de perdas? Entenda que a perda não falo no sentido apenas da morte, mas eu falo também de coisas que são rotineiras, cotidianas. A perda de emprego. Quem já perdeu emprego aqui? Olha aí, ó, quantos. Eita, né? Quem já perdeu dinheiro? Fala a verdade, vaso. Perdeu dinheiro. Quem já perdeu oportunidades? Quem já perdeu ônibus? Quem já perdeu o trem? Pois é. Então, perder algo é uma experiência que todos nós temos. E é claro, a experiência de perder um ente querido é uma experiência de perca muito maior do que coisas cotidianas. E talvez por isso Jesus ele fez questão de ensinar, não apenas aquelas pessoas que estavam ali com ele, ouvindo ele, mas também seus discípulos, sobre essas questões de perder algo. E a necessidade de não apenas perder, mas a necessidade de ir buscar aquilo que foi perdido. Uma vida que se perde, com toda certeza, não há mais como voltar, não há mais como buscar isso. Mas coisas cotidianas da nossa vida, aquilo que se perdeu, o Senhor Jesus nessa parábola, nessas 3 parábolas, nos ensina a ir atrás daquilo que foi perdido. Ou seja, há esperança para algo em sua vida que um dia se perdeu. Mas Deus está dizendo para você hoje, eu posso fazer com que aquilo que foi perdido na sua vida, você encontre. Mas quem que tem que encontrar? É você. Deus não vai levar você até o lugar que perdeu e fazer você encontrar, mas precisa ter exatamente algumas atitudes. E muitas vezes, meus amados, nós nos conformamos com as perdas, não é verdade? A gente não se conforma com algumas perdas na nossa vida, vou falando algo cotidiano. Não nos conformamos, perdemos o emprego, nos conformamos em, talvez, aceitar qualquer coisa, nos conformamos em ficar em casa, esperando e dando desculpas, que é a pandemia, é a crise. O grande problema de não acharmos aquilo que se perdeu, e falo não apenas no sentido cotidiano, falo também daquilo que se perdeu espiritualmente. Perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de jejuar, perdemos o desejo de ler a palavra de Deus, perdemos o desejo de adorar ao Senhor, de servir a Deus em sua obra. Amados, e nos conformamos em sermos apenas espectadores em meio à igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim, Deus não te chamou para ser um espectador. Você mesmo, meu irmão, você mesmo. Deus chamou você para ser ali o principal personagem, como é que ele chama? Fugiu agora. Tem o protagonista. E se você se conforma com aquilo que se perdeu na caminhada, no processo da sua vida, como você vai ser protagonista da história que Deus está escrevendo para você? E é claro, meus irmãos, que há perdas que são irreparáveis, como a vida, mas existem perdas que Deus está nos dando hoje a oportunidade de reencontrar. C.S. Lewis, que é um dos maiores pensadores de uma influência cristã nos dias de hoje, aquele filme As Crônicas de Nárnia foi escrito em cima de livros dele. Ele conta uma experiência que ele passou de uma grande perda em sua vida, que foi a morte da sua esposa. E ele fala, através da morte da sua esposa, olha só, ele viu ali a oportunidade de
escrever 2 livros através dessa experiência de uma perda, que foi grande sucesso, esses 2 livros, que chama-se, até se vocês quiserem anotar e ler no futuro, A Anatomia de uma Dor e O Problema do Sofrimento. Esses 2 livros venderam muito. E ali ele descreve que após a perca da sua esposa, ele teve um problema, alguns momentos que ele passou, ele se encontrava uma pessoa amarga, uma pessoa sombria, uma pessoa fria. E aí nos livros ele exatamente começa a colocar essa vivência do luto pela perca da sua esposa. E chega num determinado momento do livro do Problema do Sofrimento, após ele ter vivenciado toda essa questão da dor, simplesmente C.S. Lewis, ele vira uma chave na sua vida, na sua mente, e ele escreve um trecho que diz assim: Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida, a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra forma. Às vezes a perca, a gente reclama, a gente murmura, mas não enxergamos que na perca, Deus está nos ensinando lições que não vai haver uma outra oportunidade de ensinar. Quem passa por um luto, por exemplo, não existe outra forma de passar por essa experiência e ser ensinado. Não existe. Não existe uma morte de mentirinha. Não existe uma falsa morte, vamos dizer assim. E se Deus está levando você a passar por esse luto, é porque Ele está querendo tirar pérolas preciosas, né? Há uma frase de Charles Spurgeon que ele fala exatamente isso. O sofrimento e as aflições, né? Quando você passa, eu não lembro bem o contexto da frase, mas ele fala que a pessoa que passa por sofrimentos e aflições são como pérolas que são tiradas do mar. Ou seja, meu irmão, toda vez que você passa por percas, toda vez que alguma coisa acontece na sua vida, o processo, você está tirando pérolas que são de valor inestimável para a sua vida. Então, em vez de você reclamar, olhe pelo âmbito que Deus está o quê? Te ensinando. E nessas horas, não há jeito. Diante de uma perca, às vezes eu preciso abraçar a dor, refletir o que eu estou vivendo naquela melhor forma, da melhor forma possível, refletir aquele momento de perca da melhor maneira. Eu preciso buscar ser alguém melhor através da perda que eu tive. E Deus, meus amados, Ele é poderoso em refazer algo em nossas vidas. Ele é poderoso, Ele refaz algo em nós. Não adianta, somos como vaso na mão do oleiro, que quebra, mas ele vai lá e molda e refaz aquele vaso, mas se quebrar de novo, ele vai lá e refaz aquele vaso. Então não tenha questões de desistência. Quando você passar por uma perca, por uma dor, abrace a dor, passe por aquele momento, mas você não está passando sozinho, Ele é com você, Ele está com você no processo, Ele está com você dando paz, Ele está dizendo: eu sou Deus Emanuel, eu estou conosco, e isso sirva de lição, de aprendizado, para que você melhore a sua vida cada dia mais, e seja alguém melhor. E as perdas, elas acabam sendo um grande instrumento na jornada da nossa vida. Não tem jeito, queridos. Talvez amanhã você vai perder alguma coisa. Talvez você vai perder dinheiro, você vai perder um documento. Talvez você já perdeu algo espiritual na sua vida, perdeu o desejo de estar servindo a Deus no ministério, perdeu o desejo de fazer algo para o Senhor, na sua chamada, no seu propósito. Amados, os que nós mais vemos dentro das igrejas, são pessoas acomodadas, são pessoas ali apenas sentadas, vindo como religiosos na igreja para bater um cartão, por talvez se condenar e se culpar, que se não for para a igreja, eu vou ser inquirido, como lá no tempo da Inquisição, que se eu não for, se eu não entregar ali uma parte do dinheiro meu, ou de ao fazer alguma coisa, ou eu ir contra os conceitos da igreja católica naquela época, eu vou ser queimado como as bruxas. Parece que vir para a igreja nos traz um sentimento de culpa, que se eu não for, eu vou ser chicoteado por Deus. Que Deus é esse? Como Ele pode então ser chamado de Abba, de Pai? Nós servimos a um Deus amoroso. Ele não quer você religioso, Ele quer você um adorador. Por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele procura alguém que adore Ele como estilo de vida. Ele procura alguém que em meia dor, em meia perca, persiste, olha para o alvo, tem a visão do futuro, a visão de que a sua vida é uma vida eterna, Ele ruma para aquele alvo. É isso que Deus está procurando. Então entenda, meus amados, que a perca é um instrumento de Deus no processo da sua vida. E eu quero aqui falar de 4 atitudes que nós devemos tomar diante das perdas. Primeira atitude:
Quando nós olhamos exatamente para esta parábola da senhora que perdeu a dracma era um dinheiro daquela época, e ela perdeu a dracma e perdeu dentro da sua casa. O primeiro passo, a primeira atitude que ela teve para poder achar aquela dracma foi que ela o quê? Acendeu a luz. Diga para o seu irmão, acenda a luz. Olha o que diz em Lucas, aí no verso 8, ao qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. E nessa parábola a gente pode perceber que Jesus mostra que a primeira atitude daquela mulher foi o quê? Eu preciso iluminar o ambiente. Eu preciso iluminar, senão alguém consegue encontrar alguma coisa no escuro? Aí já mata tudo, né? Não preciso nem mais ministrar essa primeira atitude. Como que você quer procurar algo no escuro? Você já procurou alguma coisa no escuro, quando acaba a luz? Quem já passou por essa experiência de acabar a luz, você está procurando vela? É terrível, não é? O que você faz? Acende o fósforo. Não, a gente é fogo, né? Fica com o fósforo. Apaga. Qual é a sua percepção? Nenhuma. Você tem que fazer assim no escuro. Vai tocando, tal, até achar a bendita da vela. Meu irmão, se você não acender a luz, no escuro não há como você achar aquilo que se perdeu. Em João 8,12, Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitas coisas de valores se perdem em nossas vidas por falta de uma luz no sentido espiritual. O que eu estou dizendo aqui não é no sentido de acender a luz literalmente, mas acender a luz espiritual das nossas vidas. Se nós temos o entendimento que Jesus é a luz do mundo, Ele é a nossa luz, Ele ilumina a nossa vida, eu preciso buscar ajuda nele, ajuda no Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo que arde em nosso coração. Quando eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma ajuda, eu preciso passar por um processo de dor, de perca, eu preciso buscar ajuda no Senhor Jesus e no Espírito Santo. E Jesus é aquele que nos ilumina. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando você ter perdido algo na sua vida, é clamar ao Senhor para que Ele ilumine a sua vida. É clamar a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai trazer à luz e expor aquilo que estava oculto e perdido. Eu não sei o que se perdeu na sua vida. Talvez você se perdeu, talvez houve uma perca espiritual na sua vida. Você tem perdido a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Você perdeu aquele sentido de ser tocado por Deus em um momento de adoração. Você perdeu o desejo de ler a palavra dEle. Sabe aquela coisa assim de todos os dias você precisa ir ler a Bíblia, orar ao Senhor, e você já não é mais assim. Perdeu aquela vontade, sabe, aquela gana do primeiro amor, Pércio. Quando você está no primeiro amor, você quer fazer tudo. Você quer estar na igreja, você quer servir na igreja onde te chamarem. Se o pastor falar, vou precisar limpar aqui, eu estou lá. Se o pastor falar, olha, eu preciso que alguém pregue, eu quero pregar. Se a gente fazer algum evento, está no evento. Lê a palavra todos os dias, ora, louva, aprende a tocar violão, aprende a tocar baixo, aprende a fazer alguma coisa, porque há uma luz que está nos incendiando, há um fogo que está queimando em nosso coração, e isso nos impulsiona a avançar. Se você não acender a luz diante de uma perda, meu irmão, você não consegue avançar para o tempo e para o propósito da sua vida. Então a primeira atitude que você tem que ter é acender a luz do Espírito Santo. Quem já passou por experiências de você perder algo de verdade? Coisas, aquele negócio é muito urgente, um documento, alguma coisa, e você fala, meu Deus, eu não sei onde eu guardei Cã. Aí você faz uma oração, fala, Senhor, me ajude a encontrar. E encontra. Quem já passou por experiência assim? Hein? Quem? Levanta a mão alto, porque isso é uma bênção, eu também já. Quem já passou por essa experiência? Faz aquela oração simples, Senhor, me ajude a encontrar. E você abre, na primeira coisa, você encontra. Né? Se perdeu na rua. E agora? Eu estou entrando na favela, o que agora eu vou fazer? Senhor, me ajude a sair daqui. Pode você dirige, pega, sai. Quem motorista aí já passou por isso? E Deus, eles, ó. Você tem cara que se perde rapidinho, né? Na rua. Então, meus amados, quando você precisar de um momento de perca, ter uma atitude para achar aquilo que você perdeu, acenda a luz, chamada Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai te revelar. A segunda atitude que nós olhamos na parábola de Jesus é que para aquela mulher encontrar ali a dracma, ela se esforçou para achar e recuperar.
No próprio verso 8, ela diz, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente. A Bíblia está falando aqui, meus amados, que a mulher que perdeu essa dracma, ela começou o quê? A varrer. E não é assim quando a gente perde alguma coisa em casa, literal, você começa a procurar. Alguns fazem bagunça, não é verdade? Desarruma tudo, né? Aquela bagunça. Mas o quê? Ela se esforçou em procurar. Isso é a diferença entre aquele que se acomoda, perdi R$1.000, deixa para lá. Amor, que é R$1.000? O que é R$1.000, né, tio Dorival? Aí tem a cara de pau do cara falar assim, Deus proverá. É brincadeira, né, Bruno? Brincadeira. Meus amados, esforço é algo diligente. Tem coisas que Deus, Ele faz por nós, mas existem coisas que somente eu e você podemos fazer. Ela procurou com diligência. O que é diligência? É dedicação, é atenção naquilo que ela estava buscando, é disposição de achar aquilo que foi perdido. E muitas vezes a gente percebe que perdemos algo em nossa vida, seja algo material, ou principalmente algo espiritual, e nós nos acomodamos, não temos força de orar, não temos força para ler a palavra, não temos força para vir na igreja, não temos força para servir ao Senhor, damos vazão para os momentos de aflições, das percas. Eu perdi a vontade, porque a gente pode perder coisas, mas tem momentos que a gente perde, são coisas psíquicas na nossa vida, de sentimento. Perdi a vontade, estou desanimado. Mas gente, que tanto desânimo é esse? Perdi ali o desejo de ler a Bíblia. Onde está? Se você perdeu algo sentimental, Deus está te dando a oportunidade de você achar novamente isso. E isso vem com esforço. Eu costumo sempre falar aqui, às vezes a gente entra num processo de desânimo, amados, mas nós não queremos encontrar forças para buscar. Todo mau hábito, ele só é mudado com outro hábito. Se você perdeu a vontade de servir a Deus na igreja, de estar vindo aqui às vezes de terça, de quarta, de sábado, de domingo, de servir a Deus no seu chamado, seja no louvor, seja na cantina, seja no social, queridos, a única forma de você romper isso, não vai ser você clamando a Deus somente, falando, Deus, e aí? Eu perdi a vontade, até que eu queria estar no culto de casais, mas sei lá, não estou com vontade. É a disposição, né? A Marisa estava testemunhando do momento que ela estava aqui agoniada por o processo que ela está passando com o pai dela, já passa muito tempo, né, Mar? E ela chegou aqui em mim, humildemente, e falou, pastor, ora por mim, não porque eu não estou com medo de ministrar insegura, não, porque é tanta coisa que passa, e parece que a nossa mente, ela é ali liquidada, a gente não consegue se doar. Queridos, se ela fala assim, não, pastor, né, Mar? Pastor, põe eu estou aqui para ministra aí alguém, eu não estou com vontade de ir, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Ela nunca vai sair desse estado que ela se perdeu. É disposição, meu irmão. Aquela coisa assim, eu estou cansado, eu estou um pouquinho cansado, gente, hoje, estou com sono, hein? A pastora dormiu, acordou 10h30. É milagre. É para glorificar de pé, igreja. Lindo. Agora o pastor foi domingo 2h da manhã e às 6 já estava de pé. Vim no culto, o meu corpo de manhã dizia assim, acho que eu vou pedir para alguém ministrar o louvor lá de manhã. Aí eu falei, não, né? Olhei a gatinha dormindo, deixa ela dormir aí. Eu fiquei assombrado por isso. Glória a Deus, né, meu irmão? É verdade. A pastora acorda todos os dias cedo. Aí eu falei, puxa, hoje era a última oportunidade que eu tinha para dormir até mais tarde. Porque quando ela acorda, ela já me acorda, meu irmão. Não tem jeito. Ela não é, Sandra? Não tem jeito. Ou seja, eu preciso ter uma disposição em querer fazer algo. Se eu quero aprender a tocar violão, eu não posso falar, nossa, que lindo o Mateus tocando, que legal, eu creio que um dia Deus vai me usar para isso. Mas eu perdi a vontade de aprender. Quem já não falou isso? Perdeu vontade de aprender, perdeu vontade de fazer, perdeu vontade de empreender algum negócio, perdeu vontade de se dedicar no ministério, de investir na vida do seu ministério. Quem já não fez isso? Já não pensou e não falou isso?
Mas a Marisa ali, ela simplesmente, não, eu vou descer. Ela desceu, querido, e descer, e esse momento refere-se muito à sua atitude no corpo, comportamental, refletindo no seu corpo. Não, eu vou tomar um banho, vou colocar minha melhor roupa, eu vou descer para a casa do Senhor com meu ânimo, eu vou chegar lá, eu vou chamar os meninos para tocar, nós vamos cantar aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração. Eu aqui na hora do louvor, mesmo que o meu coração esteja ali preocupado, esteja ali lá no meu pai, ela se entregou, falei, filha, deixa fluir o rio de Deus, não há outra forma senão fluir, porque a gente é como um rio, e do nosso interior precisa fluir este rio. Mas se ela tivesse simplesmente ligado para mim à tarde e falando, ai pastor, eu não consigo, eu não estou tendo condição, não estou tendo mente para fazer isso, ela teria ficado nesse comodismo. Então requer, diante das percas que nós vamos tendo na nossa vida, seja material, seja emocional, de sentimentos espirituais, eu preciso me esforçar, trabalhar com dedicação, disposição, de consertar aquilo que estava errado. Em Isaías 44:3 diz assim, derramarei água sobre o sedento. Deus, Ele valoriza quem quer. Você acha que Deus ele vai derramar água sobre qualquer pessoa que não está com sede? Ele vai dar água que Ele tem, a água da vida, para quem tem sede e diz, meu Deus, eu quero água, eu quero essa água vai me trazer vida, essa água vai me restaurar, essa água vai me purificar, essa água me dá vida e vai fazer fluir o rio de dentro de mim. É só para quem tem sede. E quem tem sede vai atrás de água, vai ou não vai? Vai! Quando você está com sede na rua, a primeira coisa que você procura é um lugar para comprar a água, porque você está sedento. E muitos, amados de nós, não temos nos esforçado para recuperar valores que foram perdidos durante a nossa caminhada de experiência. Muitas vezes perdemos valores morais, perdemos valores éticos, perdemos valores espirituais que Deus já nos ensinou, que já fizemos, mas isso com as experiências da vida foram se perdendo e não temos mais encontrado a disposição para se esforçar e ir atrás desses valores que Deus um dia colocou na sua vida. Ele não retirou de você, mas está sobre você, e o que precisa é um despertar, o que você precisa é sede da vontade e da presença dEle, é sede de tomar da água da vida. Jesus disse isso em João 7, quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não está dizendo, quem tem sede, aí eu vou até você levar água, que nem faz o vendedor. Jesus não é um vendedor de água, Ele tem a água que você precisa, mas Ele quer que você venha atrás dessa água, Ele quer que você tenha a sede dEle, Ele quer que você tenha a sede da presença dEle, Ele quer que você tenha a sede da intimidade com Ele, Ele quer que você tenha a sede da palavra dEle, Ele quer que você tenha a sede de estar com Ele todos os dias, Ele quer que você tenha a sede de servir a Ele no seu chamado, aonde o Senhor te chamou e aonde o Senhor te colocou. Mas é você que tem que ter essa sede e se preocupar em se esforçar. É sede. O esforço é uma atitude indispensável para recuperar aquilo que nós perdemos. Meu irmão, se eu perder meus filhos, eu vou me esforçar no todo. Já tivemos essa experiência de perder a Isabelle no mercado. Se dá uma agonia, um desespero, meu Deus, a minha filha, o meu filho. E precisamos ter esse mesmo desespero quando nós perdemos algo. E Deus quer que nós encontremos. A terceira atitude dessa mulher é que ela se importou com aquilo que foi perdido. Em Lucas, aí mesmo no capítulo 15, mas aí já no verso 3 e 5, ela está dizendo assim, então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo ovelhas, 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, para aquele pastor de ovelha. Aquela que se perdeu, ela tinha um valor inestimável. Ele tinha 100, mas para ele, aquela ovelha que se perdeu, era tão importante, que ele deixou todas as 99 para ir buscar aquela que se perdeu. Charles Spurgeon diz que nós não devemos deixar aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na nossa vida. Aprenda o seguinte, meus amados, nem tudo que é urgente é importante. E a gente tem essa mania de achar que aquilo que é urgente, vou fazer. Eu vou deixar de fazer algo que é importante para fazer algo que talvez seja urgente. E Deus não pediu para você fazer aquilo que é urgente, mas para você se importar com aquilo que é importante. O que é mais importante, meus amados? O seu tempo em lendo a Bíblia e orando ao Senhor, ou o seu tempo no Netflix, nas redes sociais? O que é mais importante? O seu tempo dedicando a visitar alguém, em orar por alguém,
ou simplesmente curtir a vida em alguns momentos que você poderia estar abençoando uma pessoa. Às vezes nós temos que escolher e abdicar de coisas que talvez a gente vai pensar, puxa, mas isso aqui era tão... Eu tinha que urgência para fazer. Mas aí Deus mostra para você, tem coisas que são mais importantes. E muitas vezes nós perdemos alguns valores espirituais, principalmente, que nós já não deixamos mais eles como algo importante para as nossas vidas. Se perdeu. E a gente não quer mais encontrar aquilo que é importante. E meus amados, em tempos como os de hoje, tantas coisas que tem para nos distrair, a tecnologia é muito importante para nós, mas a tecnologia não pode substituir a presença de Deus. Não pode. E nunca vai conseguir substituir a presença de Deus. Talvez nós perdemos valores dentro do nosso casamento, morais dentro de um casamento. Perdemos valores importantes dentro de relacionamentos, de amizades, que nós deveríamos dar. E com isso, meus amados, com o partir do tempo, muitos valores importantes vão se perdendo em nossas vidas, e a nossa tendência é se conformar, porque a gente não deu importância para aquilo que se perdeu. A Bíblia fala que nos finais dos dias o amor de muitos se esfriariam, porque já nós não damos mais importância em amar a Jesus sobre todas as coisas. Nós amamos outras coisas. Amamos até mais a nossa família do que amamos a Jesus, e Jesus disse, não é digno de ser chamado meu discípulo quem não irritar a família, o esposo, amigos, os filhos, não deixar eles. Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Valores talvez dentro de um casamento que se perdeu, anos e anos de casado, e talvez foram se perdendo valores que são importantes. E você não prioriza mais isso. Está na hora de você priorizar e dar importância para aquilo. A quarta atitude é de nunca perder a esperança. Em Lucas 11, aí mesmo, lá no verso 11 e 13, então vamos falar do filho pródigo. Ele está dizendo, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim eles repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aqui a parábola do filho pródigo. Nós podemos aprender que há certas perdas na nossa vida que não podemos fazer muita coisa. Sabe aquela questão de ficar chorando o leite derramado e não se importar que a vaca está bem do seu lado? Há situações de percas em nossas vidas que não temos muito o que fazer. Aquele pai perde o filho para o mundo. O filho pega toda a sua herança e vai embora. Decisão do filho. E há uma diferença entre a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. A ovelha, ela se perdeu do caminho do rebanho. Mas o filho, ele disse, pai, me dá tudo, porque eu quero gastar, eu quero curtir a vida, eu quero curtir o mundo. Decisão dele. O livre-arbítrio que Deus te dá e Deus me dá. Ele toma essa decisão. O pai ali não pôde impedir o filho de pegar toda a sua herança e ir embora. Não tinha como. Filhos, né, os pais, os filhos vão fazer as escolhas e você muitas vezes não vai poder impedir as escolhas dele. Até porque você também é filho, não é? E você não fez as suas escolhas? E talvez muitas escolhas não foram escolhas boas. Então vai haver momentos de percas na sua vida que não tem muito o que fazer. Ou nada a fazer. Senão uma coisa. Acender a luz e clamar ao Espírito Santo e pedir para Ele, Senhor Jesus, Espírito Santo, acrescenta a esperança em minha vida. Porque o pai do filho pródigo, pela forma como ele recebe o filho quando ele volta arrependido, meu irmão, ele tinha a esperança de que um dia isso aconteceria na vida dele. Em Romanos 12, 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam o quê? Pacientes na tribulação, perseverem na oração, ou seja, meu irmão, há percas, há sofrimentos, há dor, que só tem uma forma, perseverar na oração, esperar com paciência, mantendo a esperança firme e acesa naquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, de uma situação ou de algo em sua vida. Nunca devemos perder a esperança, querido, de recuperar aquilo que se perdeu um dia na nossa vida.
Seja algo material, seja uma oportunidade, seja um sentimento, uma emoção, seja valores espirituais na sua vida. Ministérios que talvez você deixou por circunstâncias e acha que se perdeu o desejo, a vontade de cumprir. Deus está te dando esperança. E nessas 3 parábolas contadas por Jesus, é interessante entender que nas 3, olha só como Deus é. Nas 3 parábolas, aquilo que se perdeu foi encontrado. E aquilo que foi encontrado gerou o quê? A alegria daquelas pessoas. Esse é o nosso Deus. Por mais que você possa passar pelo vale da sombra e da morte, se você passar não temendo, lá no final, Ele vai fazer você sentar à mesa diante dos seus inimigos e vai fazer o seu cálice transbordar de vinho, porque o vinho gerava alegria e gera alegria. Entenda que quando você reencontrar aquilo que se perdeu na sua vida, a alegria vai retomar de novo na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus, Ele tem o propósito de restituir tudo aquilo que você perdeu, mas Ele conta com a sua ajuda, com atitudes que você precisa ter, para que aquilo que se perdeu você encontre. Talvez você perdeu a esperança de filho, de filha, ou do marido se converter, ou dos filhos saírem das drogas. Talvez você perdeu ali a esperança de ser alguém na vida profissional. Talvez você perdeu a esperança de ter uma vida ministerial, sendo usada e usado por Deus. Talvez você perdeu a esperança de pais, de irmãos, de tios e de amigos estarem servindo a Deus. Talvez você perdeu a esperança de algo profissional acontecer na sua vida, de uma oportunidade empreendedora de acontecer na sua vida. Porque você perdeu oportunidades ou perdeu algo. Mas hoje Deus está dizendo, se você ter atitudes de acender a luz clamando a mim, se você ter a atitude de se esforçar, fazer a sua parte, meu irmão, tem coisas que cabe a mim e a você fazer. Deus, Ele não vai fazer por você. A palavra fala que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos aqui? Onde estão os filhos aqui? Aonde estão os filhos aqui? Olha só o que Ele espera, a criação, o mundo espiritual, o mundo no sentido físico, está esperando vocês se manifestarem nos sonhos, nas promessas, naquilo que Deus lançou no seu coração um dia, e que um dia pode se cumprir, porque só depende de você se manifestar, e a manifestação é um desejo guardado de uma atitude, de uma ação sua, de um movimento seu para que aquilo aconteça, o movimento daquilo que se perdeu na sua vida. Você tem a oportunidade de ir atrás e encontrar aquilo que se perdeu, e Deus restituir a alegria novamente sobre a sua vida, porque esse é o propósito de Deus para nós. O que se perdeu na sua vida? O que se perdeu? E que você talvez parou de procurá-lo, e que você parou de tentar encontrar. Ah, pastor, não tenho mais esperança, acho que não tem mais jeito. Não tem mais jeito do meu filho ser salvo, de sair das drogas, do vício. Não tem mais jeito do meu marido deixar de beber, de bater em mim ou de fazer algo. Não tem mais jeito de eu um dia ser um pregador da palavra. Não tem mais jeito, a gente coloca muito a questão do tempo, não é verdade? Já observou isso? Parece que quando a gente perde algo e vai tentar encontrar e passa o tempo, parece que a gente vai falando, não, já sou velho, como que Deus vai me usar? Como que Deus vai me dar um grande ministério? Meu irmão, eu tenho 44 anos, um dia Deus lançou uma promessa sobre a Rios, que ela será grande. Querido, se não fosse eu não ver isso, os meus filhos, vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês, mais uma geração um dia pode ver aquilo que um dia Deus prometeu para essa igreja, e vai se cumprir, porque é Ele que faz. É Ele que determina, porque muitos são os nossos planos, mas a última ordem vem de Deus. E a gente coloca o tempo contra, talvez usando-se como desculpas, para nós não nos movermos e temos uma atitude de nos levantarmos do nosso começo de dízimo e dizer, não, eu vou acender a luz do Espírito Santo, eu vou me esforçar para procurar aquilo que se perdeu em mim, eu vou ter uma atitude novamente de voltar a sonhar aquilo que um dia Deus prometeu da minha vida, e se não tiver jeito, circunstâncias, eu vou orar. Porque tem coisas que não vai ter jeito, Deus só vai pedir para você, ore, só ore. Quem já teve essas experiências de apenas orar, já tentou com todas as suas forças, palavras, atitudes, mas não teve jeito, mas quando você se posicionou a orar, a clamar a Deus, no tempo de Deus, aquilo mudou. Quantos já tiveram essa experiência?
Ou seja, a oração do justo tudo pode em seus efeitos. Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. A palavra em Timóteo diz que as nossas orações e súplicas, elas sobem como incenso diante do Senhor. Então você precisa continuar a perseverar, ter a esperança de que aquilo que você acha que está perdido, vai ser encontrado, porque é Deus direcionando a sua vida, é o Espírito Santo te incendiando a iluminar aquele caminho. Mas depende do seu esforço. O que se perdeu? E você precisa encontrar novamente. Às vezes a gente começa a galgar, né, a caminhar no Evangelho, e parece que algumas coisas vão se tornando tão... legal isso aí, não tenho mais para isso. Eu confesso, meu irmão, me chamar para ir em show de rock e gospel, eu não tenho mais isso não tenho mais pique. Não tem mais mesmo. Fui muito, mas hoje eu não vou mais. Mas se me chamar para um culto, para um seminário, vou ficar sentadinho, vou adorar na hora certa, eu vou. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, para que talvez a desculpa da idade e do tempo não sirva de empecilho, para nós nos lançarmos mais na presença de Deus. Deus hoje está nos chamando para nos levantarmos e procurarmos aquilo que se perdeu um dia em nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Oh, Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, queridos. Só você sabe o que se perdeu na sua vida. Amém. Só Deus sabe o que você já presenciou, aquilo que se perdeu, aquilo que ficou para trás e você se acomodou. Mas hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra e você sair da sua estagnação, você sair do seu comodismo e fazer como aquela senhora. Qual mulher que ao perder o dinheiro, é interessante que ela valorizou o dinheiro, porque talvez aquelas moedinhas eram o que ela necessitava, precisava para comprar algo ali. Você precisa dar importância para aquilo que se perdeu. Talvez você possa achar assim, mas as pessoas acham que isso não tem valor, não tem sentido. Mas talvez há um valor para Deus inestimável. E Deus quer que você valorize aquilo que se perdeu. E a gente não deixa mais para lado, sabe, de lado? Não, isso aqui já não tem mais parte da minha vida, não. Talvez seja ali o ponto de início novamente, do cumprimento de uma promessa na sua vida. Então eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Hoje é um dia de restauração, sabe? É um dia de restaurar os nossos sonhos, restaurar aquilo que Deus um dia começou na nossa vida. A palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Não tem jeito, meu irmão, não tem jeito. Ele começou, e conforme você vai se dispondo, se esforçando, valorizando o que é importante para Deus, Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Com os teus olhos fechados, começa a orar ao Espírito Santo. O primeiro ato que você vai ter agora é acender a luz. Acende a luz aí do Espírito Santo. Peça para Jesus acender a luz, porque se você no escuro, você não vai encontrar nada. Se você está no escuro aí perdido, nas trevas, e não falo trevas no sentido de inferno, falo na escuridão de direcionamento, na escuridão de um alvo para a sua vida, na escuridão das dúvidas, na escuridão da indecisão. Acende a luz, meu irmão, agora. Essa luz se chama Espírito Santo. Essa luz se chama Jesus. Ele é que ilumina a sua vida. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Então seja a luz também você. Você não vai encontrar nada que se perdeu se você não acender esta luz agora. Acenda a luz, acenda. E a forma de acender a luz é começando a conversar com Ele, é começando a clamar ao Espírito Santo: Senhor, Senhor Jesus, Espírito Santo, eu perdi coisas em minha vida, eu perdi a minha espiritualidade, eu perdi a minha santidade, eu tenho vivido num processo de iniquidade, de pecado, eu perdi a minha vontade de te buscar, eu perdi valores cristãos na minha vida, eu tenho feito coisas que vão contra os princípios da Tua palavra, eu perdi o temor,
Eu perdi o temor, eu perdi a santidade, eu perdi a comunhão com o Espírito Santo, eu perdi a comunhão com Jesus, eu perdi a comunhão com o Pai. Meu irmão, a melhor coisa é você reconhecer que você perdeu. Reconheça, é o primeiro passo para você achar, reconhecer. Eu perdi minha vida de intimidade, eu perdi a minha vida no meu casamento, eu perdi a minha vida com os meus filhos, eu perdi oportunidades, eu perdi valores espirituais da minha vida. Antes eu amava orar, antes eu amava acordar na madrugada e buscar a presença do meu Deus, antes eu amava meditar na palavra de Deus. Eu perdi a vontade de servir a Deus no ministério, naquilo que Ele me chamou para ser um músico, Ele me chamou para ser um pregador, Ele me chamou para ser um evangelista, Ele me chamou para ser aquele que vai agir com generosidade socialmente, Ele me chamou para algo importante, mas eu perdi essa vontade, eu não quero mais. São mentiras que o diabo tem lançado sobre a sua vida, meu irmão. Começa agora a reconhecer aonde você se perdeu, começa agora a reconhecer aquilo que foi perdido na sua vida. Oh Jesus, começa agora a reconhecer aquilo que foi perdido, e você precisa acender a luz, dar importância para aquilo que foi perdido. Meu irmão, se importe sim, é importante nós termos uma vida de santidade, é importante termos uma vida de comunhão com Deus, é importante termos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, é importante nós estarmos rumando para o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu te convido agora a você a clamar ao Senhor, a orar a Ele, a clamar a Deus: socorre-me, Senhor, eu quero achar aquilo que se perdeu, porque Deus está derramando um óleo de alegria, uma unção de alegria ao final, quando você achar aquilo que se perdeu, quando você achar aquilo que foi perdido na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, talvez aí que muitos perderam, Senhor, a sensibilidade do Espírito Santo. Talvez perdemos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, de ouvir, Senhor, a Tua chamada. Perdemos talvez a sensibilidade de dizer o sim, de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Senhor, talvez muitos de nós perdemos, ó Pai, valores morais, éticos. Aqueles que não furtavam, ó Pai, hoje talvez estão andando por veredas que são veredas que vão contra a Tua vontade e os Teus princípios. Talvez temos nos tornado como Jacós, enganadores, deturpadores, e precisamos ter um encontro com Deus, precisamos ter um encontro, segurar esse anjo e dizer: não deixarei você sair daqui se não me abençoares. E mudar o meu nome, mudar a minha realidade, mudar aquilo que eu sou e mudar para onde eu vou. Meu irmão, Deus tem propósitos, Deus tem direcionamento para a sua vida. Busque dEle, busque dEle. Talvez você perdeu a esperança. Eu só tenho uma coisa para te dizer: orar, ore. Aquilo que aquela situação, aquele familiar, o filho, a filha, o esposo, a esposa, o parente, o amigo, aquele que realmente está longe, está ali nos vícios, está ali na prostituição, está perdido. Talvez aquele que você diz que não tem mais jeito. Há jeito sim, se você buscar a orar, se você clamar a Ele, se você buscar a presença de Deus, se você continuar orando, perseverando, Deus, Ele vai mudar o destino daquela pessoa. Oh, há pessoas aqui, meus amados, com seus olhos fechados, que já não sabe mais o que fazer com pessoas que você tem orado, por situações tão difíceis que você já conversou, já falou, mas nada muda em determinadas pessoas que estão na sua vida. O Espírito Santo está te direcionando para uma coisa: é continuar orando. Porque muitos aqui, alguns, o Senhor está dizendo que estão desistindo, já não querem mais orar por pessoas que estão na sua vida. Não desista de orar. Aquele ladrão na cruz encontrou salvação no último momento da sua vida. Ainda houve esperança para ele. Há esperança para você. Há esperança para aquele que o Senhor tem olhado o seu coração. E o Senhor está dizendo: eu tenho observado o seu clamor e as suas súplicas têm subido. Mas às vezes não é o nosso tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Oh! Continue falando com o Espírito Santo, meu irmão. Hoje é noite de restauração.
Hoje é a noite de você encontrar coisas que se perderam aí na sua vida. Hoje é a noite de encontrar coisas que se perderam na sua vida. O Espírito Santo está dizendo que há pessoas que perderam o primeiro amor, que perderam o âmbito da chamada, sabe, a paixão por Ele. O Senhor está chamando, vem. A única forma de você encontrar novamente o primeiro amor é vindo para os meus braços. Ele está te chamando, olha, leia a Bíblia, me busque, me busque, me busque, se esforce para me buscar. Você não tem conseguido orar, o Senhor está dizendo. Há pessoas que não conseguem mais orar, ficam 1 minuto e já não tem, parece que não tem mais palavras, as palavras fogem. Parece que você fica envergonhado por não ter mais palavras e para de orar. O Senhor está dizendo, insista, insista, converse comigo como um amigo, converse comigo como uma pessoa íntima, porque eu estou te ouvindo. Não desista de falar comigo, não desista de orar a mim, porque eu estou ouvindo, mesmo que sejam poucas as palavras, eu estou ouvindo. Se esforce em falar. Oh, acha aquilo que se perdeu em sua vida, amada igreja, acha aquilo que se perdeu. Oh, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja agora, Pai. Vem sobre os teus filhos e filhas dessa noite. Traga cura, traga restauração. Que os teus filhos se encontrem. Há pessoas que perderam o desejo de estar servindo a Deus no ministério. Tem uma chamada poderosa. Oh, cheira labassorianda labas. Há ministros aqui. Há ministros de adoração aqui. Há pessoas que ao tanger um instrumento, ao cantar, Deus quer soprar o sobrenatural através de vocês. Mas você perdeu, porque você está triste, porque você está decepcionado, porque você foi ferido. As feridas que você sofreu, a dor da perca de algo, entenda uma coisa, é para o seu crescimento, é para o seu aperfeiçoamento. Então pegue aqui o instrumento que você tange, pegue a sua voz e use para glorificar o meu nome, porque é eu que vou te usar. Oh, não deixe perder o ministério que eu coloquei na sua vida e nas suas mãos, porque Ele te chamou para coisas grandes. Oh, Espírito Santo, fecha os teus olhos, vem Senhor, vem Jesus, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, que possamos refletir esta palavra, buscar a mudança, buscar ali o conserto, possamos nos esforçar, que nós possamos ter a atitude de nos mover para encontrar aquilo que se perdeu, que possamos debaixo da luz de Cristo achar aquilo que se perdeu e que a sua vida seja uma vida restaurada, uma vida transformada, uma vida tocada pelo poder do Espírito Santo. Viva este momento, porque é o que Deus preparou para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem o que Deus preparou para você. Oh, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, queridos.